Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Marcos. Amém? Não é o Evangelho de Marcos, o Evangelho é de Cristo, segundo os relatos de Marcos. Capítulo de número 9, versículo de número 43. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler nessa linguagem que está exposta. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida ou no céu, mutilado, do que possuindo as duas mãos ires para o onde o fogo arde e jamais arrefece. Ou em outras traduções diz o seguinte: onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Amém? Versículo 44: onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Versículo de número 45: e se o teu pé te escandalizar, corta-o, pois é melhor para ti entrares coxo na vida, do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Glória a Deus. Meus irmãos, no nosso convívio, pessoas de vários credos, várias religiões, que frequentam vários locais e conhecem várias pessoas. Eu acredito que a doutrina ou ensinamento que eu trarei nessa noite é um ensinamento que por muitos foi banido ou esquecido. A maioria das igrejas hoje, elas têm colocado o seu foco nas campanhas financeiras, campanhas sentimentais, coisas humanas. A maioria dos cristãos professos nos dias atuais estão muito preocupados em adentrar as igrejas e receber a sua bênção, e receber a sua vitória. É comum, ao terminar um culto, alguém dizer: recebi a minha bênção, recebi a minha vitória. Pessoas têm colocado a sua fé nas coisas findas e banais dessa terra. Até porque, se nós orarmos para Jesus te curar, isso não quer dizer que você não volte a ficar doente. Se nós orarmos agora para que Jesus abra uma porta de emprego, algo muito importante para a nossa vida, para o nosso sustento, isso não quer dizer que a partir de alguns dias você não volte a ficar desempregado. São coisas que são findas, são coisas banais. E muitos homens e mulheres que permeiam por essa terra estão colocando o seu foco nas coisas banais, se esquecendo de que existe, depois da vida ou depois da morte, uma eternidade a se viver. A Bíblia diz, na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 9, e versículo de número 27, que a todos os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos os homens e mulheres que um dia tiveram a oportunidade de viver, de estar aqui na terra, enfrentarão a eternidade. Sabendo então que todos nós que estamos aqui
enfrentaremos a eternidade, por que então que gastamos o nosso tempo naquilo que não é eterno? Por que gastamos a nossa confiança ou depositamos a nossa confiança naquilo que um dia irá findar, irá se acabar? Até a prova, a Bíblia diz que um dia vai se acabar, de uma forma ou de outra, tendo em vista que a Bíblia diz que quando Deus dá a prova para o cristão, ele não precisa ficar ali morrendo, ele tem que orar realmente pedindo ao Senhor, mas ele tem que conhecer a palavra, porque a Bíblia diz que antes da prova, Deus já tem dado o escape. A sua bênção que você veio receber, você recebeu ela no dia que você levantou a sua mão e no dia que você confessou a Cristo. Agora, você veio na casa do Senhor para receber o conhecimento, a comunhão entre os santos irmãos, porque a Bíblia diz que sem o conhecimento de Deus, ninguém o verá. Então nessa noite, eu queria trazer à tona uma doutrina que tem sido esquecida pelos homens, tem sido deixada de lado pelos pregadores, porque hoje é uma doutrina que não é atrativa, é uma doutrina que não é chamatória, é uma doutrina que talvez afaste as pessoas, é uma doutrina que algumas religiões, como os Testemunhos de Jeová, os Mormons, tiraram ali dos seus livros, porque era uma doutrina que talvez pudesse assustar as pessoas, e essa doutrina é a doutrina do inferno. Existem pessoas que não acreditam mais de forma nenhuma no inferno. A Bíblia usa 4 palavras no hebraico, uma no aramaico e 2 no grego para exemplificar o inferno. É Tártaro, Sheol, Geena e Rinom, vale de Rinom. Essas 4 palavras usadas nos textos sagrados, elas foram usadas para identificar o inferno, o local que foi reservado para todos aqueles homens que se esqueceram de Deus. Quem estará no inferno? Todos os ímpios, a Bíblia diz, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Por que os homens irão para o inferno? Porque eles ouviram essa palavra e não deram crédito. A Bíblia diz: se crê no Filho tem a vida, se você não crê está condenado. Não existe outra alternativa. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. Se você for lá no livro de Atos, no capítulo 17, você vai ver quando Paulo chega lá ali em Atenas, no Areópago. Paulo se encontra com muitos filósofos epicureus e estoicos. Enquanto Paulo discursava, Paulo no final do seu sermão chega a dizer que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, dando a ele todo o poder e autoridade sobre o céu e na terra. Então Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Não existe atalho, não existe você procurar um caminho que leve a Deus, porque não existe. Somente Jesus, até mesmo porque o mesmo Jesus, ele disse: eu sou o mesmo eu sou do Antigo Testamento, que se revelou para Moisés, dizendo: Moisés, vai lá e diz que o eu sou te enviou. O eu sou no Novo Testamento, que é Deus. Jesus disse que ele era o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Jesus disse: agora eu digo para vocês, o eu sou do passado continua sendo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe atalho. Somente a cruz do Calvário é capaz de levar você até Cristo, até Deus. Só no Novo Testamento existem 162 referências com relação ou concernentes ao inferno. E muitas pessoas, provavelmente daqui a 100 anos, eu estou ministrando para pessoas em um auditório, em um local codenominado como igreja. Eu estou ministrando para pessoas que estão online, e provavelmente daqui a 100 anos, algumas dessas pessoas estará, pastor José Leite, completamente no inferno, ardendo e queimando por toda a eternidade, porque ouviram a palavra do Evangelho. E o que é Evangelho? A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados,
estão destituídos da glória de Deus. A palavra evangelho no grego significa evangelium. Evangelium, para quem não sabe, significa boa notícia, as boas novas. Enquanto o homem estava mergulhado no pecado, no lamaçal do pecado, com seus erros, e éramos, como disse Paulo, por natureza filhos da ira. De que ira? Da ira de Deus. A Bíblia diz que Deus traz para os homens uma boa notícia, chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. João apresenta Jesus como o Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus consegue limpar você do pecado, porque a Bíblia diz que somente a Ele foi dado este poder e essa autoridade. Ele disse: olha, tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Então a Bíblia diz: não deveis, ó vós, não deveis temer aqueles que matam o corpo, mas antes vocês devem temer aquele que tem o poder de matar o corpo e mandar a sua alma para o inferno. Para os testemunhos de Jeová, que acreditam que o homem morre e fica ali deitado naquela sepultura, tendo em vista que a palavra grega para a sepultura é Sheol, ou partes baixas, eles acreditam que como o homem morre, ele fica ali deitadinho, por causa de uma doutrina de Paulo que diz que nem todos dormiremos. Paulo, para quem estuda a língua portuguesa, sabe que Paulo estava usando eufemismo, que é usar uma palavra mais leve para identificar alguma coisa. Bem sabemos que quando nós perdemos o ente querido, que nós vamos ligar para alguém, nós não dizemos: olha, fulano morreu. Ninguém dá esse impacto, esse choque. Geralmente nós dizemos: olha, fulano dormiu. Estamos usando ali um eufemismo. A Bíblia não está dizendo que o homem, quando morre, vai e fica ali deitado na sepultura, não. A Bíblia diz: nós devemos temer o que mata o corpo, porque diz lá em Gênesis que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus, mas a alma, ela reclama a eternidade. É por isso que Jesus disse: vocês não devem temer aqueles que matam o corpo, mas vocês devem temer antes aquele que tem o poder de matar o corpo e enviar a sua alma para o inferno. Escute bem o que eu vou dizer. Eu sei que eu estou ministrando para pessoas que temem a Deus, que sabem que o que eu estou falando não é mentira. Há alguns anos atrás eu li um livro de um cirurgião cardiovascular, e eu copiei aqui um pedaço desse livro. Um homem ateu, que não acreditava nem no céu, nem no inferno. O nome do livro é Além da Porta da Morte. Você pode pesquisar aí na internet. E ele escreveu da seguinte forma: há vários anos atrás, esse livro, Além da Porta da Morte, ele foi escrito pelo Dr. Maurice Howling, doutor em cirurgia de coração cardiovascular, que ressuscitou muitas pessoas e elas tinham estado clinicamente mortas. Porém, uma das suas cirurgias marcou para sempre a sua vida. Isso é um livro. Recomendo aos irmãos que gostam de ler que leiam esse livro, escrito em 1977. E esse livro, ele diz o seguinte, nesse trecho que me chamou bastante a atenção: a cada momento que recuperava a batida do coração e a respiração, o paciente gritava: estou no inferno. Ele estava aterrorizado e suplicava para que eu o ajudasse. Eu estava morto de medo naquela cirurgia. Então eu notei o olhar genuinamente alarmado na face daquele homem. Ele estava com um olhar terrificado, pior que a expressão da morte. Esse paciente tinha uma atitude de quem expressa um terror extraordinário jamais experimentado. Suas pupilas estavam dilatadas e estava suando e tremendo. Então ainda outra coisa estranha aconteceu. Ele disse: você não entende, eu estou caindo no inferno, não me deixe ir para o inferno. O homem estava
sério. E finalmente eu concluí que realmente ele estava em uma dificuldade no âmbito espiritual. Ele estava em pânico como eu nunca havia visto antes. Como ateu, esse médico disse: eu não creio no céu. Como ateu, eu não creio na existência de Deus. Mas a partir desta cirurgia, eu passei a crer na existência do inferno. A primeira grande realidade que eu quero nessa noite expressar para você é que o inferno ele existe. É de que o inferno é real e de que muitas pessoas já estão lá. Se você pegar a parábola do rico e de Lázaro, que eu como estudante não creio que seja uma parábola, eu creio que seja uma história verdadeira, verídica. Jesus jamais contaria uma historinha para assustar ninguém. A parábola, quando ela é ilustrativa, ela não tem nomes, ela não denomina tempo. E a parábola de Lucas e de Lázaro e do rico, ela denomina tempo, ela denomina nomes. Jesus disse: ali existia um homem rico e o outro era Lázaro, tinha nome. No final da parábola, Jesus disse: olha, o rico estava lá, ele estava em tormento, pedindo que alguém molhasse a ponta do dedo. Está lá em Lucas 16, 19, para você que quiser ler a parábola, está lá na Bíblia Sagrada. A parábola diz no final: lá existe Moisés e os profetas. Que tempo era esse? O tempo de Moisés e os profetas. Jesus ainda chega a dizer o seguinte: eles que escutem. Não é porque você é filho de crente que você é crente, não. Não é porque filho de peixe é peixinho, mas filho de cristão tem que aceitar Jesus, tem que se converter, tem que nascer de novo, porque a salvação ela é individual. A Bíblia diz que todos nós daremos conta de nós mesmos. A Bíblia diz que todos nós compareceremos ante ao juízo de Deus. Todos nós um dia estaremos diante dele, uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Lucas 16, 24, o rico gritava: pai Abraão, pede a Lázaro que molhe no dedo a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Como é o inferno? O inferno é um local de densas chamas. O inferno, como foi lido hoje no texto, é um local onde o fogo nunca se apaga, aonde o seu bicho não morre. Por que o inferno é eterno? Eu descobri que o inferno é eterno porque é a afronta dos homens. É um Deus eterno, é um Deus totalmente amoroso, compassivo, misericordioso. É um Deus que não olha a tua condição, Ele te recebe do jeito que você está, Ele muda a sua vida. Eu descobri, como historiador chamado Dr. Rodrigo Silva, que muitas pessoas por aí conhecem, que o que vai condenar o homem ao inferno não é literalmente o pecado, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Mas o que vai condenar o homem é a negação do favor de Deus, é a negação da graça. Jesus disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Mas agora todos, não há predestinação humana, há predestinação da igreja. A predestinação da Bíblia quer dizer que Deus predestinou foi a igreja, e não apenas uns para o céu e outros para o inferno. Isso é doutrina diabólica. Jesus não predestinou homens ao inferno, porque a Bíblia diz que no livro de João capítulo 3, versículo de número 16, que Jesus morreu por todos, para dar acesso a todos. A Bíblia diz que Ele morreu por todos para salvar a muitos. A salvação foi otorgada e liberada para todos os homens que o aceitarem. Mas quando a Bíblia fala de predestinação, Ele está dizendo: a igreja foi predestinada ao céu e os ímpios ao inferno. Então, se você não quiser ir para o inferno, meu irmão, saia do pecado, abandone as coisas erradas, porque os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. A Bíblia diz: filhinhos,
Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que quiser ser amigo do mundo constituirá-se inimigo de Deus, e os inimigos de Deus não terão outra chance. Os inimigos de Deus serão lançados no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Porém, eu quero trazer para você a mesma boa notícia que Deus trouxe para o mundo. Jesus está aqui nessa noite, pois a Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3, Ele estaria no meio. E eu acredito que Jesus está no meio, trazendo salvação a todo aquele que crê, trazendo salvação a todo aquele que confessa. A Bíblia diz que aquele homem ou mulher que confessa o seu pecado e deixa, este alcança misericórdia. Abandone o pecado antes que seja tarde demais. Mateus 13:42, como é o inferno? Jesus diz: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25:41, Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Entenda, queridos, que Deus, Ele não manda ninguém para o inferno. O homem vai para lá com suas próprias pernas. Nenhum homem será tomado por inocente. Nenhum dos homens que ouviram a palavra será tomado por inocente, porque agora a salvação ela está sendo deliberada gratuitamente. Basta você confessar o pecado e deixar. Basta você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em nenhum outro, a Bíblia diz lá em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É somente o nome de Jesus. Somente o nome de Jesus, Ele pode salvar você, a sua casa, a sua família, os seus amigos. Então nesta noite ainda, decida-se por Cristo e vá para o céu. Você sabia que a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia ela é tão linda, e o leitor delira, ele viaja em uma dimensão espiritual quando ele está lendo esse livro. Até porque a Bíblia é o único livro que você lê acompanhado do autor, o Espírito de Deus, que faz com que nós venhamos a discernir os escritos sagrados. Você sabia que a Bíblia dá até a localização do inferno? Você sabia disso? Você sabia que a Bíblia diz onde é o inferno? Vamos para a Bíblia. Já eu vou encerrar, tenho 10 minutos ainda, mas eu queria que você me acompanhasse aí. A Bíblia dá a localização do inferno. Observe, Mateus 12:40 diz o seguinte: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Onde? No seio da terra. Quando fala de seio, fala de centro. No centro da terra. Calma. Por que que eu acredito que espiritualmente o inferno é no seio da terra? Isso aqui não é pecado, isso aqui é um pensamento meu. Porque foi a terra, dentre todas as criações, foi a terra que se tornou maldita lá no Éden. Lá no Gênesis a Bíblia diz assim: e a Adão, porquanto deste ouvidos. E a Adão disse, isso é Deus falando: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não comesses dela, maldita é a terra por tua causa. Lá em Efésios capítulo 4 versículo 9 diz o seguinte: ora, isto ele subiu, que é senão também que antes havia descido às partes mais baixas da terra. Se você for para o livro de 1 Pedro capítulo 3 versículo 18, a Bíblia vai dizer o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne. Escute, esses 3 dias que a Bíblia está falando, é aqueles 3 dias que ele passou morto, e ninguém sabe aonde ele estava. Jesus não descansou, Jesus não dormiu, Jesus não morreu, até
ali Jesus estava trabalhando, no qual também foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, os quais foram contrários e rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, aqueles 115 anos que se passaram até Noé fazer a arca, que o povo ficava rindo dele, na qual Pedro diz que Noé, o pregoeiro da verdade, anunciava, muita gente morreu sem ver a chuva vir. Depois que a chuva veio e o povo não acreditou, Jesus foi lá dizer: ó, aconteceu, vocês estão aqui porque não receberam o evangelho anunciado por Noé. E a Bíblia diz que como era-se nos dias de Noé, que comiam, que bebiam, que casavam-se e davam-se em casamento, assim será mais uma vez o dia da vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando, Jesus está voltando para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. E esse povo, eu creio que é o povo que irá morar no céu. Não cremos como as testemunhas de Jeová que vão ficar aqui na terra. Que doutrina pobre, rapaz. O nosso Deus prometeu que nós iremos morar lá em cima. Está lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há pretérito perfeito, há muitas moradas. Se não fosse assim, aí eu teria dito para vocês: vou preparar-vos o lugar. Mas a Bíblia diz: vem, benditos de meu pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Está preparado. A sua casa lá em cima está preparada, já está preparada. Deixa a terra para os testemunhos de Jeová. Se quiser morar no céu, tem espaço, meu irmão. Abandona essa seita, vem para Jesus que tu vai com a gente para o céu também. Você viu que o inferno provavelmente fica no centro da terra? A Bíblia que está dizendo. Você sabia que teve gente que chegou lá viva? A Bíblia diz isso, está lá em Números. Vamos lá para a Bíblia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Vamos usar a palavra. Números diz o seguinte: as pessoas que conspiravam contra Moisés, Coré, Datã, Abirão. A Bíblia diz assim: ó, a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores. Seguidores de quem? De Corá. E com todos os seus bens. Desceram vivos para o Hades, em hebraico, que significa partes baixas, ou lugar de extremas trevas, com tudo o que possuíam, e a terra fechou-se sobre ele, e pereceram diante de toda a eclésia, diante de toda a assembleia. Meus irmãos, o inferno ele existe. Jesus não quer que você vá para lá. Se Jesus não se importasse com você, ele não teria morrido. Mas a Bíblia diz que ele, sendo Deus, está lá em Filipenses, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Você já imaginou um Deus livre? A Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Os acadêmicos sabem que Jesus possuía duas naturezas. Naturezas essas negadas pelas seitas, que negam a divindade de Cristo. Jesus possuía uma natureza humana e uma divina. E ele aniquilou a sua natureza divina, assumindo a forma humana, para mostrar ao homem que daria para viver sem pecado. Porque nós bem sabemos, aqueles que estudam a palavra, que para haver perdão de pecados precisava haver um sacrifício. Antigamente, no Antigo Testamento, o sacerdote apresentava os pecados do povo, às vezes sacrificando o animal e às vezes colocando a mão sobre o animal e imputando, retirando do povo o pecado e colocando naquele animal. Era o bode emissário e botava ele para morrer no deserto. Porém, na nova aliança, Jesus assume
o papel do animal. É por isso que João apresenta ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo, ele fez com que nós, a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, você estava condenado, rapaz, entenda. Você não está aqui porque você é bonitinho ou porque você tem muito dinheiro, não. Seu dinheiro e nada diante do reino de Deus é a mesma coisa, não serve para nada, viu? A tua beleza não serve de nada, a tua roupa boa, teu carro importado serve de nada. No dia do juízo não vai servir de nada. O que serve nesta noite aqui é um coração contrito. A Bíblia diz: um coração contrito tu não desprezarás, ó Deus, está lá nos Salmos. Dessa noite, a Bíblia diz que os olhos do Senhor andam por toda a terra buscando, procurando um coração justo. Se nessa noite, ou um coração puro, se nessa noite você purificar o seu coração entendendo de que você nada é, de que você nada pode, porque tudo nós podemos em Cristo e nada nós podemos sem Ele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós temos, que somos, nós dependemos de Jesus. A cédula que era contra nós, a Bíblia diz que Ele pegou, rasgou e cravou na cruz do Calvário. O inferno não existe. Segunda coisa, o que acontece? O que é que está acontecendo no inferno agora? Para alguns céticos, eu peço a você que discirna com o seu espírito, porque a fé e a razão, segundo alguns pais da igreja, elas andam juntas. Alguns não, segundo os pais da igreja, elas andam juntas. O que está acontecendo no inferno? Lá em Marcos 9,46, o verme não morre, e o bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Escute isso. Cientistas, recentemente, isso aqui é ciência, isso que não está na Bíblia. Recentemente, você abre aí sua internet, descobriram rachaduras no fundo do oceano, onde o fogo estava vazando. Você sabe o que eles encontraram ao redor dessas aberturas? Vermes com 8 pés, 2,5 metros de comprimento, não encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Foi visto por cientistas. Na Finlândia, em 88, se não me falha a memória, eles estavam estudando as placas tectônicas. E eles começaram a cavar um buraco, cavaram um buraco por alguns anos. Só que eles descobriram que depois de muitos anos cavando esse buraco, eles começaram a perfurar alguma coisa que era oca. E eles desceram um microfone. E nesse microfone eles começaram a captar sons que podem ser ouvidos lá no seu YouTube. Sons de gritos e gemidos horríveis. Segundo os relatos de um cientista chamado Dr. Azakov, ele disse o seguinte: como comunista não acredito no céu e nem na Bíblia, mas como um cientista eu acredito agora no inferno. Desnecessário dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta, mas nós sabemos o que ouvimos e o que vimos, e nós sabemos o que nós ouvimos, e estamos absolutamente convencidos que nós perfuramos os portais do inferno. Não adianta eu dizer para vocês que o inferno existe, que ele é real, sem antes dizer para você como não ir para lá. Escute bem. Como não ir para o inferno? Primeira coisa, abandone o pecado. A Bíblia diz: porque todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Jó capítulo 11, versículo 14 diz o seguinte: se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar em
tuas tendas. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para Deus, o nosso Deus, porque grandioso Ele é em perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nessa noite, visitante, meu amado irmão que está afastado, venha para Cristo, pois a Bíblia diz que quem confessa o seu pecado e deixa, este alcança misericórdia. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.